Afinal, por que o time do Santos não consegue evoluir de jeito nenhum? Teve a parada para a Copa do Mundo de Clubes, a gente achou que o Kleber Xavier ia dar jeito no elenco, queria arrumar uma forma de jogar, mas não consegue evoluir de jeito nenhum. Pelo contrário, ele preocupa cada vez mais. Por que será que isso acontece? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Primeira coisa que preocupa é a situação do Santos na tabela. A gente já está entrando para metade do campeonato e o Santos ele está na 17ª posição, tendo apenas 5 vitórias. O que é mais preocupante de si, além da situação da tabela, é a questão, obviamente, do desempenho. E quando você fala de desempenho, vem um monte de fatores que englobam e ajudam a explicar por que o time não está indo bem. Você tem tanto as questões dentro de campo, quanto as questões fora de campo. E aqui primeiro, a gente vai separar essas duas análises e focar primeiro na questão dentro de campo. E olhando para dentro de campo, a gente vê que a situação é muito mais perigosa do que parece. Por quê? Porque o Santos, se a gente for olhar no papel, o Santos ele não tem um mau time. Repito, o Santos não tem um mau time. Quem fica falando que o Santos tem um mau time é por conta da forma de jogar. É por conta da falta de entrosamento entre os jogadores. Mas se a gente for pegar elenco, no papel mesmo, o Santos ele tem um time para brigar por vaga de Libertadores, tá? E não é exagero. Porque alguém vai dizer que os 11 do Mirassol são melhores que os 11 do Santos? Que os 11 do Bragantino são melhores que os 11 do Santos? Só pra gente lembrar, a gente tem o Gabriel Brazão, a gente tem o Igor Vinícius, o Mike agora que chegou, você tem o Escobar, você tem o Luan Pérez, você tem o Basso, que é muito criticado, mas até que vem crescendo de produção, e você tem o Gil, que nesse momento tá fora de cogitação, mas que já mostrou que com a experiência dele ele consegue ajudar. E você tem o próprio Escobar do outro lado. Você tem como volantes o João Schmidt, o Pituca, o Zé Rafael e o William Arão. E o Gabriel Bontempo. Cara, olha esse quinteto de volantes do Santos. Quando você vê esse quinteto de volantes do Santos, você vai questionar alguns. Por exemplo, a fase atual do Pituca, que não está indo bem. Ok, ele não está indo bem. A gente já sabe o potencial técnico que ele pode atingir. Ele não está indo bem por uma série de fatores. Ele não está bem mentalmente, isso é um fato. Por mais que ele não fale, ele não está conseguindo jogar aquilo que a gente viu. Não sabemos se está apresentando algum problema familiar, não sei se é por conta do ambiente do clube, mas o Pituca é bom jogador. O João Schmidt, que ano passado, ou no primeiro semestre do ano passado, era um dos melhores volantes do futebol brasileiro, atuando, obviamente, aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. Quem viu o João Schmidt, principalmente no Campeonato Paulista, tá falando, cara, esse cara é um absurdo. Tanto que outros times já queriam ele, como o próprio Corinthians. Quem sabe da qualidade do Zé Rafael, quem assistiu aos jogos do Palmeiras, de fato, sabe a importância que ele tinha em fazer a bola sair da defesa e chegar no ataque com qualidade, conhecido como trem. Dificilmente ele cai numa pancada, pelo contrário, ele faz os outros jogadores caírem no jogo físico. O William Arão, que já mostrou muita paridade no Flamengo, e o Gabriel Bontempo, que vem pedindo passagem, fez um ótimo jogo contra o Sport, mas vem pedindo passagem para poder ser titular. Aliás, a gente não sabe por que ele não é titular, mas todo mundo já sabe da qualidade do Gabriel Bontempo. Como meia, você tem o Neymar, dispensa comentários, o próprio Roleiser. Roleiser que é um dos melhores jogadores do Santos de forma consistente. Por mais que ele erra algum passe ou outro, e principalmente nos últimos jogos, ele faz a dinâmica do jogo funcionar. Isso é um fato. Ele precisa ser melhor aproveitado. Por mais que ele gosta de cair mais para a ponta direita, digamos assim, um meia direita, ele no meio do Santos cai muito bem. Por quê? Porque o Santos não tem um meia armador.
O Neymar muitas vezes volta, mas precisa do Roleza para poder armar o time. Até porque se o Neymar voltar demais, vai faltar perna para ele conseguir finalizar as jogadas. Como ponta, você tem o Barreal. Você poderia deslocar o Gabriel Bom Tempo também para a ponta. Inclusive, ele era ponta, inclusive, foi jogado para volância. E do outro você tem o Guilherme. Aqui eu tô pegando alguns jogadores de apoio em geral. É claro que, por exemplo, na lateral esquerda você tem o Souza, que tá indo muito bem, etc. E aí você tem o próprio Neymar, ou você tem Tiquinho Soares, você tem o David Washington. Pegando os 11 jogadores do Santos, é um elenco de qualidade? Sim. É um elenco de muita qualidade. Mas, infelizmente, a forma de jogar vem deixando a desejar. O clima tá pesando, fazendo com que o desempenho abate. E aqui a gente pode ligar muito a questão da forma de jogo. Apesar de você ter um bom time, você não quer dizer que vai conseguir desempenhar a questão de uma equipe. Ou seja, a questão do entrosamento entre os 11 jogadores. Saber os movimentos corretos, na hora correta e como fazer. É muito parecido com, por exemplo, o esquema do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele também tem um grandíssimo elenco, mas ele não tem um time. É muito diferente. Então a questão do Santos é que, quando você pega a primeira parte do trabalho do Kleber Xavier, você vê que o time ainda fazia muita ligação, tá? Pegava a bola da defesa, via que não conseguia sair para o jogo e chutava. O Tiquinho, ele fazia esse papel de aparar a bola, de fazer o papel de pivô e contar com as ultrapassagens, por exemplo, do Guilherme, às vezes do Barreal ou às vezes do próprio Neymar. O Santos parou com isso. Da volta da Copa do Mundo de Clubes para cá, o Santos ele consegue sair melhor, trabalhar mais a posse de bola desde o campo de defesa, fazendo com que a bola chegue mais qualidade para o ataque. Porém, a grande coisa que peca no Santos é que a posse de bola está um pouco lenta. Por mais que você até consiga sair com qualidade, e está conseguindo sair com qualidade, isso é o fato, a posse de bola é muito lenta, fazendo com que os adversários eles sempre se antecipem e consigam roubar a bola no campo ainda de defesa. Isso aconteceu muito contra o Mirassol e inclusive aconteceu no primeiro tempo contra o Sport. O Santos tem uma posse de bola muito lenta. E aí, às vezes, tendo essa posse de bola lenta e tendo a marcação, você faz com que jogadores que aparentam e tenham mais qualidade recuam muito para conseguir armar o time e sair desse sufoco. Como muitas vezes o Neymar volta muito. O Neymar é um cara que ele precisa jogar perto da área. Por quê? Porque ele já não tem mais o arranque de antes. Ele volta muito para conseguir tirar o time do desafogo. Tirando o time do desafogo, ele não tem tanta velocidade assim para conseguir ganhar sobre os adversários e fazer superioridade numérica. Até porque se os adversários eles fazem marcação-pressão e eles sobem muito o bloco de marcação, quando você sai dessa marcação sob pressão, você tem a superioridade no campo de ataque. Não consegue por conta da lentidão de alguns jogadores. Você chega a bola no ataque para o Roleza não tem tanta velocidade. Você chega a bola para o Guilherme, que não tem tanta velocidade assim. Você vê que quando o Guilherme ele pega a bola, ele para, ele pensa, ele carrega um pouco e toca. Ou às vezes na linha de fundo ele vai para cima, mas muitas vezes ele para e ele toca para trás. E o único jogador que tem essa velocidade é o Barreal. E aí o Santos ele não consegue ter superioridade numérica sobre seus adversários, fazendo com que eles voltam à linha de marcação e consiga apanhar o Santos perto da sua área. Então, você vê que o Kleber Xavier está tentando mudar o Santos através de um toque de bola. A média de posse de bola do Santos já subiu. Se você pegar nos jogos contra o Internacional, tirando o jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo ele tem muita posse, mas se você pega os jogos contra o Internacional, contra o próprio Mirassol, contra o próprio Sport, o Santos ele já tem mais posse. Mas o problema é a lentidão, a forma com que essa posse de bola possa chegar na qualidade, fazendo com que o Neymar não volte tanto, tenha superioridade sobre os adversários na última parte do campo e tendo velocidade. Ou seja, o Santos ele é um time lento, aparenta muita lentidão,
a bola não está chegando com tanta qualidade assim para o ataque, às vezes até chega, mas não tem velocidade. Ou seja, é preciso explorar mais jogadores pelos lados, o que, na minha opinião, e aqui vai uma opinião, a gente poderia ou deslocar o Gabriel Bontempo para a ponta, porque ele é muito rápido, tá? Ou a gente poderia aproveitar algum outro jogador explorando mais os lados. Porque você tendo mais qualidade, explorando mais os lados, eles vão conseguir sair para o ataque, muita velocidade, fazendo com que alguém que chegue de trás também bater pro gol. Assim você não sobrecarrega o Neymar e o Roleza, por exemplo. Mas a questão é, está disposto a fazer isso? Estamos dispostos a tentar modificar o time para que melhore dessa forma? Não sei se é essa visão que o Cléber Xavier está tendo. Por quê? Porque o Gabriel Bontempo ele é reserva, está insistindo em volantes, como por exemplo o Tomás Incon, ele está indo muito bem. Ele está indo muito bem sim. Só que a gente precisa de mais dinâmica. E às vezes possuindo até mais dinâmica, fazendo a bola chegar no ataque, você precisa de mais velocidade, como eu já falei nesse vídeo. Mas quem é que vai ser deslocado para o ataque? E aí o Santos vira presa fácil. Presa fácil para os adversários. Por mais que tenha 60%, 65% de posse de bola, ele não consegue gerar tanto incômodo assim. E aí você virando uma presa fácil, você se torna um time mais fácil de ser vencido. E aí chega no grande ponto que muita gente fica preocupada, que é a questão, por exemplo, do Neymar. O Neymar atrapalha o time? De jeito nenhum. Só vamos matar essa dúvida agora. Neymar não atrapalha o Santos. A questão do Neymar, e que tá pegando muito no pé dele, e com razão, é a questão da sua falta de paciência, a questão do seu temperamento. Neymar, ele perde muita paciência, porque assim, a gente precisa também entrar nos pormenores aqui. O Neymar, ele tá, obviamente, acostumado a jogar com grandíssimos jogadores do seu lado. Ok, isso é um fato. E com isso, você recebia a bola em melhor qualidade, para você conseguir fazer gol, para você fazer passe, etc. No Santos não tem tanta qualidade assim. Isso é verdade. Porém, quando você se espera de um grandíssimo jogador, é que ele tenha um entendimento de fazer os outros melhorarem também, não expondo da forma como ele muitas vezes expõe. Neymar, ele perde a bola com algum passe errado, ele entrega um passe para algum companheiro, eles não conseguem executar corretamente, o que acontece? Ele fica muito bravo. Só que essa forma de ficar bravo, ela acaba expondo os seus colegas, fazendo com que eles recebam ainda mais críticas. Caberia, talvez, uma função de proteger um pouco mais. Por quê? Porque, por exemplo, pensa você gostaria de ser exposto assim na frente das câmeras que você está errando muito ou prefere ou tratar mais internamente? É uma questão a se levantar. E a questão do Neymar é que ele tá, por conta dessa falta de qualidade de saída de bola, ele tá tendo que voltar muito para conseguir fazer. E falta perna, porque a gente sabe que ele perto da área consegue render mais. Então, une esses fatores com a falta de condicionamento do time, você vê que sobrecarrega muito um extra classe. Mas na minha opinião, reversível essa situação. Desde que tenha o melhor entrosamento e cada um saiba fazer uma função. Por exemplo, o Zé Rafael, ele tem muita boa saída de bola, até muitas vezes o João Schmidt. Por que não trabalhar mais entre esses jogadores para fazer com que o Neymar não volte tanto? Utilizar mais o Roleza para carregar um pouco mais do meio campo para o ataque, servindo o Neymar mais próximo da área para ele conseguir balançar a rede. Por que voltar tanto e ter tanta essa aproximação e ter a sobrecarga do Neymar para ele não ter qualidade lá na frente ou fôlego para conseguir fazer o gol? Então são essas coisas que precisam trabalhar, na minha opinião, porque o Santos ele tem um bom time. Repito, o time do Santos é muito interessante. Mas ele está mal treinado, ele está desajustado e está mentalmente desgastado, porque está recebendo muita crítica. E aí, com isso, baixa a produtividade dos jogadores.
Mas tem margem para melhora. Tem margem para melhora sim. Basta saber onde colocar a posição de cada jogador para você conseguir desempenhar o melhor papel. Repito, o Santos não tem menos time que o Bahia, o Santos não tem menos time que o Mirassol e o Santos não tem menos time que o Bragantino. Mas ele joga menos que esses adversários por conta da sua falta de padrão de jogo e o desempenho técnico de alguns jogadores. Cabe à comissão técnica entender isso e ajustar o quanto antes, porque o campeonato já está chegando na sua parte final. Quero saber o que você acha, deixa a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, tamo junto e até a próxima.